buscar a construção do seu palhaço, da sua palhaça, em diferentes tópicos. E não vamos pensar na construção de um personagem ou de uma personagem, mas sim que nesse estado de presença que você vai atuar, você vai pensar que esse palhaço, a sua palhaça, vai ser dentro de uma lente de aumento de você mesmo, de você mesma. Quais são as suas características? Uma pessoa expansiva, uma pessoa reflexiva, uma pessoa alegre, uma pessoa triste, uma pessoa com medos, com dores ou tudo isso? E aí pensando nessas características, tanto de qualidades, quanto de defeitos, quanto de potencialidades, quanto de dificuldades, você vai fazendo as suas escolhas do que você vai trazer para o seu palhaço e para a sua palhaça. Essa lente de aumento das suas características de você mesmo, você vai pensar em que você vai estar atuando, seja num roteiro todo construído, todo estruturado já, seja sem roteiro nenhum, e vai estar improvisando numa praça, no hospital, no teatro, né? Ou mesmo no roteiro, você pode também e sempre vai estar nesse estado de presença, podendo improvisar, mas sempre se relacionar com aqui e com agora. Porque aí, nesse tópico agora, você vai prestar atenção no seu estado de jogo, no seu estado de presença. E pensar que nesse estado de atuação, você não vai estar preocupada, principalmente com o riso. Não. Você vai estar principalmente preocupado ou preocupada com o olhar subversivo, transgressor, que a palhaça precisa ter para a realidade. Então, se for sentar simplesmente, talvez vai sentar de uma forma que vai deixar um desconforto, vai brincar com uma outra coisa além do próprio sentar, por exemplo. E assim, várias ações que você possa fazer, você vai pensar em fazer de uma forma diferente, né? E fortalecendo, trazendo em evidência essas características. Se eu vou sentar um pouco mais aqui, todo contorcido, ou então todo expansivo, isso tudo vai trazer um estado de presença e a gente também vai trabalhar os estados de emoções. Então, trabalhar os estados fortalece com que a emoção esteja evidente e você possa jogar com essas emoções com seu parceiro ou parceira, com o objeto e com a plateia que está te assistindo. Esse próximo tópico, no terceiro tópico, a gente vai pensar que essas características do seu palhaço ou da sua palhaça vão estar também em jogo com a técnica da palhaçaria, com os elementos da comicidade. Então, por exemplo, você vai pensar que um dos elementos é o exagero. Então, se no seu palhaço, na sua palhaça, você traz um estado de alegria dominante, né, que mais acontece, né? Então essa alegria, ela ganha uma euforia, é uma alegria que não se contém no seu próprio corpo, e ela quer dançar, e ela quer ser feliz, ela quer que chova sobre ela. Então esse exagero, ela é muito importante como um elemento de comicidade. Assim como o contraste. Se você trabalha bastante a alegria como um estado dominante, é importante você encontrar o momento que você vai contrastar com a tristeza, ou com um momento mais reflexivo, mais depressivo, mais angustiante. Então você tá lá, e passou uma mosca que te deixou triste, porque você lembrou que na última sopa que você foi tomar, ela caiu na sopa e você ficou triste. Esses elementos, um outro também muito importante citar, é a repetição, né? Quando você repete algo, principalmente contando matematicamente mesmo, 3 vezes, por exemplo, você também naturalmente você faz algo que é fora da realidade, de estar repetindo algo, e repetindo algo, né? Seja aumentando a intensidade, seja como for, que vai causar um estranhamento, que vai causar um... Oi? Que naturalmente, né, na nossa realidade não acontece exatamente assim. E aí essa repetição também acontece como um dos elementos da comicidade, dentre outros vários. Um conceito muito importante dentro da palhaçaria é do Augusto e do Branco. O Branco normalmente é aquele palhaço, aquela palhaça que é mais séria, que traz uma seriedade, que traz como mestre de cerimônia, que vai conduzir mais a cena, que vai dominar mais a cena e por vezes vai estar até numa relação mais de opressor ou opressora. Mesmo que não faça sofrer, mas que está ali mandando, que está ali conduzindo, que está ali direcionando como é que vai ser feita a cena. E o Augusto, ou a Augusta, vai estar muitas vezes num lugar de ser conduzido, de ser conduzida, de estar fora de controle, de estar atrapalhada, e das coisas não darem certo, mas quer que dê certo. É uma parceria, né? Não está ali numa oposição, numa briga, exatamente. A briga pode até acontecer no meio, mas está muitas vezes... Não, é meu parceiro. Só que na hora que vai fazer, muitas vezes vai fazer por uma outra lógica. E dentro dessa lógica, inclusive, é quando várias vezes se torna um bobo que é mais inteligente numa criatividade que supera a inteligência do outro, que achou que era o mais inteligente do mundo, que era o branco, né? Ou a branca. E aí, no meio disso, é importante você também, quando trabalhar em solo, no seu próprio palhaço ou na sua própria palhaça, você encontrar o seu branco e o seu Augusto, né? E até saber quem é que conduz mais a sua palhaçaria, porque, na verdade, todo mundo tem
os dois dentro de si, né? E até quando você trabalha com uma dupla, você também vai ter momentos que vai inverter com ela quem vai estar conduzindo, quem vai estar sendo conduzida. O Augusto também pode conduzir, o Branco pode ser conduzido, e aí essa inversão toda são vários elementos da palhaçaria que a gente tem e que naturalmente o riso, ou mais importante do que o riso, o que vai ser importante na palhaçaria é o afetar, porque você pode usar a palhaçaria não só para rir, mas também para chorar ou para causar a reflexão que seja, mas sempre buscando esse afetar. E no nosso próximo tópico, a gente vai trabalhar a construção desse corpo, do seu palhaço, da sua palhaça, que você vai, lá pelas suas características, pensar se é um corpo mais expansivo, se é um corpo mais recolhido e como é que esse corpo se dá. Nesse movimento desse corpo, dessa construção, a primeira coisa é a postura. Dessa postura que você vai estar, se é uma postura mais encolhida, ela já vai ter uma afetação e um corpo transformado de uma forma diferente. Se é uma postura mais ampla, mais expansiva, a mesma coisa, mais sinuosa e por aí vai. E dentro disso, nesse momento eu vou trabalhar com vocês um corpo aqui, que ele está todo organizadinho, ele está todo encolhidinho e ele vai estar trabalhando aqui. E no meio disso, que você não espera, um outro elemento da comicidade, você pode trabalhar também a surpresa, o inusitado. Então num corpo que está todo aqui, e daqui a pouco ele do nada dá uma quebradinha aqui, ninguém espera, por exemplo, né? É a surpresa, é o inusitado, por exemplo, que acontece muitas vezes também no próprio movimento. Então tá aqui. Assim como esse corpo que está aqui, e ele daqui a pouco faz o contraste desse corpo para um corpo que está aqui, que está aqui, que está aqui. Daqui a pouco quando ele trava, você vai ver que, por exemplo, vai ser um outro elemento que nesse contraste do corpo vai ser trabalhado um corpo mais recolhido e mais expansivo, por exemplo, assim como diante de vários outros exemplos. E na voz, você pode inclusive escolher não trabalhar com a voz, ser só o olhar, que sempre vai ter que trabalhar muito o olhar do palhaço e da palhaça, o corpo sem o uso da voz. E para o uso da voz, você vai pensar, como eu vou trabalhar uma voz que vai estar afetada? Vai ser uma voz que é a minha própria voz, mas que eu vou encontrar uma forma pausada, ou então mais acelerada, e é a própria voz que está sendo trabalhada, mas está trabalhando de uma forma mais rápida, você vai trabalhar a duração do tempo de uma forma mais lenta, ou mais rápida, ou mais grave, ou mais aguda. E assim você vai trabalhando a variação dessa voz, na escolha de qual é a voz do seu palhaço ou da sua palhaça, e quais contrastes da voz, inclusive, você pode usar. Porque você pode trabalhar uma voz que é assim, e na hora que se irrita, fica assim. E aí você também vai estar trabalhando até a possibilidade de oposições, porque muitas vezes quem se irrita pode engrossar a voz, e você afina, e aí já junta com a surpresa, por exemplo. Assim como também pode ser uma voz assim, e na hora que se irrita, fica assim. E aí trabalha a surpresa. A voz pode ter essas variações ou não. São escolhas também que você tem na construção do seu palhaço ou da sua palhaça. E agora no tópico 6 a gente vai dividir em 3 partes. A primeira parte vai ser o rosto. Você vai ver as características do seu rosto e vai ver o que mais chama atenção, o que é mais marcante, o que as pessoas comentam, o que lembram, como é que você sente seu rosto, o que é do bonito ao diferente, né? Não o feio necessariamente, mas ao diferente, ao que é único, ao que é seu. E até o que talvez é falado como feio, você se apropriar disso. Porque uma das coisas no palhaço, a gente usa o feio, ou o ridículo, ou o erro, e essas palavras todas também como partes integrantes da construção desse palhaço. E por que eu estou falando de tudo isso quando a gente olha para o rosto? Eu, por exemplo, aqui tenho umas sobrancelhas grossas, eu estou de barba, tenho meu cabelo, então todas essas características vêm para o meu palhaço. Isso seja eu usando uma maquiagem ou não, né? E às vezes nesse rosto que eu estou aqui, eu posso começar a brincar que essas sobrancelhas em algum momento elas começam a se mexer quando eu for falando mais atento. E com isso eu já vou destacando a minha sobrancelha, por exemplo. E para maquiar pode ser que eu reforce isso ou esconda. E aí você vai começar na maquiagem, se você usar, porque você pode usar ou não maquiagem, destacar, por exemplo, a sobrancelha ou o nariz, né? Aumentar a boca ou diminuir, fazer um biquinho e assim por diante. Então você pode tanto utilizar a maquiagem como não utilizar a maquiagem, reforçando essas diferentes partes do rosto, assim como chegando no cabelo e tudo mais. Assim como também, se você for usar, por exemplo, um chapéu, isso acaba também complementando o que você está trazendo para esse rosto, né? E a última parte é o nariz. Por quê? A gente pode tanto palhacear com o nariz como sem o nariz de palhaço. A gente pode ser um palhaço que, por exemplo, vai trabalhando e tá sem nariz. Não é o nariz que define se você é palhaço ou não. Seu palhaço pode não ter um nariz de palhaço. E tendo,
Ele pode ser um nariz vermelho, como tradicionalmente a maioria dos palhaços e palhaças no mundo usam, né, sendo a nossa menor máscara do mundo, assim como também um nariz de outra cor. E aí, se for para outra cor, é uma escolha sua, né? É um palhaço de um nariz dourado, como é o meu. É um palhaço ou uma palhaça de um nariz rosa, prata e assim por diante. E por que da escolha dessa cor? Muitas vezes, no meu caso, como é dourado, ganhando de uma criança que assistiu, falou que foi a luz do sol, que é imensa e que veio muito forte no meu nariz e deixou ele dourado, por exemplo. E aí eu uso isso e a gente vai construindo também o nosso palhaço, a nossa palhaça, ao palhacear. O nosso público nos dá muito, parceiros e parceiras, palhaços e palhaças nos dá muito os significados do que a gente também vai construindo. Então a nossa construção é contínua. Ela não é uma construção definida, enrijecida, que meu palhaço é isso e pronto. Ele é uma continuidade de transformação, né? E é um agente de transformação. Das mais sérias às mais sutis, mais bobas, mais simples. É sempre um agente também de transformação e em transformação. Então é isso. Nessa parte, nesse tópico, a gente trabalha tanto o rosto, quanto a maquiagem, quanto o nariz. Lembrando que pode se maquiar ou não e usar o nariz ou não. E no próximo tópico, no tópico 7, a gente vai pensar na construção do figurino desse palhaço ou dessa palhaça, né? Então, se eu estivesse trabalhando essa roupa aqui como figurino e pudesse trabalhar ela para ter uma variação, uma diferenciação de como ela é e como ela pode ser usada, eu posso trabalhar aqui, por exemplo, trazer ela aqui um pouquinho para cima. Eu posso pegar aqui nessa malinha, por exemplo, alguns acessórios junto com esse chapéu que eu já estou usando e usar, por exemplo, uma gravata, né? E a gente vai pensando por que esses elementos vão vindo, por que não vai vir um outro elemento, vai vir esse. Né? E aí você vai dentro da sua construção. Ah, pode usar um suspensório. E aí nesse suspensório que eu vou estar usando aqui, ele vai estar complementando com essa calça, com essa gravata, mesmo que essa blusa, por exemplo, não é social. Mas esses elementos aqui trazem uma coisa social. E aqui já traz um contraste. Né? Já é um palhaço aqui nesse momento usando alguns elementos que naturalmente são de uma construção mais social, para essa roupa social, com uma roupa que é de malha, que não é social. E aí aqui já traz um contraste na própria arrumação. Né? Eu trago alguns elementos aqui de uma roupa social e outros que não são, né? E isso também vai sendo essa construção desse palhaço ou dessa palhaça que você vai trazendo naquelas suas características lá desde o início. Aquelas características levam aqui figurino, aqui acessórios. Lembra daquele corpo que eu fiz, por exemplo? Se aquele corpo está com esse suspensório, está com um chapéu, está com uma gravata, e ele é tudo aqui, e daqui a pouco ele se livre, se liberta, e desse suspensório cair, tira a gravata e fica livre, leve e solto, isso também vai trabalhando todas as suas características e construindo esse figurino e os acessórios que você vai usando. E no tópico 8, a gente vai pensar, por exemplo, no uso de objetos. Eu tenho aqui, por exemplo, essa cesta, esse cesto. E aqui eu posso usá-lo de, tanto como cesto como cesta, como ressignificar. Eis um verbo muito importante para a palhaçaria. Ressignificação de objetos, de espaços, de tudo, da vida. Lembra do olhar transgressor, subversivo, transformador? Ressignificar é uma palavra de ordem praticamente usada dentro da palhaçaria. Então, se isso aqui vira um barco, e esse barco ainda tem, por exemplo, algo que seria para comer a princípio, mas vira um marinheiro, um pescador que está dentro do barco. E aí, dentro dessa brincadeira de um próprio objeto virar outro, de algo para comer, virar um personagem dentro de um barquinho que está velejando, né? A gente vai brincando de ressignificar os objetos, a vida, a cena e o que a gente tiver que fazer. E o nosso próximo tópico vai ser se esse palhaço ou essa palhaça tem uma profissão, né? Então vamos supor aqui que eu seja um palhaço, um feirante. E aí estou vendendo aqui chuchu, estou vendendo banana, e aí esse feirante, esse palhaço, ele pode tanto transgredir esse lugar e ser um feirante que também faz, por exemplo, esse teatro, como eu estava falando antes, um teatro de bonecos, e que é feito, inclusive pode trazer aqui mais um elemento, ó, e aí brincar de fazer esse teatro de bonecos, assim como pode ser um feirante que vira um artista que traz um teatro de bonecos, por exemplo, né? Então você pode ter mais de uma profissão, você pode ter uma profissão e mudar para outra, né, de acordo com a cena, com a apresentação que você fizer, e assim por diante. E assim a gente chega no tópico 10. A gente pode, por exemplo, pensar que além dessas profissões, ou dessa profissão que seu palhaço ou sua palhaça, né, faz, realiza, né, pode ser também utilizada diferentes linguagens artísticas, né? O teatro de bonecos, você pode utilizar a música, a dança e diversas linguagens artísticas, assim também como outra área de conhecimento. Vamos supor que você seja uma pessoa que adora falar sobre astronomia, sobre as estrelas, sobre a lua, sobre os astros, e seu palhaço ou sua palhaça seja um astrônomo, uma astrônoma, e que vem falar sobre tudo isso.
E aí o interessante também é você pensar nas possibilidades tanto das linguagens artísticas quanto de outras áreas de conhecimento, que pode ser você utilizar desse conhecimento, dessa linguagem artística ou dessa outra área de conhecimento de uma forma muito bem realizada, e às vezes tão bem realizada que você vai fazer de uma forma ainda mais brilhante e vai presentear o público, né? Ou você vai fazer de uma forma atrapalhada, mas trazendo conhecimento e vai dançar daquela forma que você dança e você sabe a técnica, por exemplo, de fazer um giro desse. Mas aí você vai fazer isso bem, mas vai saber cair de outra forma que vai trazer um descontrole e assim por diante. Ah, mas eu não sei dar um giro desse. E aí você pode trazer no seu palhaço ou na sua palhaça o ha! E fazer com que o não saber também seja utilizado. No tópico 11, para a gente finalizar, a gente vai trazer aqui 2 conceitos. Um é que nesse estado de presença, com todo um roteiro já pré-definido ou não, você vai estar com a escuta super aberta, para você jogar com o que está acontecendo naquele momento. Você vai jogar com o público, com você mesmo e com o objeto. E aqui você já pode estabelecer uma triangulação. Se esse objeto fala comigo, e eu falo com ele, e fala comigo, e eu falo com o público, e olho para ele, e olho para mim, e olho para o público, essa triangulação já se dá, mesmo quando você está trabalhando em solo. E se você trabalhar ainda com outro palhaço ou outra palhaça, fazendo uma dupla, por exemplo, você vai jogar com esse palhaço, com essa palhaça, que vai jogar com você, né? E com o público. E a triangulação é muito importante para dividir, por exemplo, e partilhar as emoções, por exemplo, o estado. Se eu estou aqui com medo do chuchu que vai me devorar, porque antes eu estava querendo devorar ele. Sabia que eu estava querendo... Não, brincadeira. E assim você vai também brincar de dividir e partilhar com o público, quebrando essa quarta parede, que no teatro muitas vezes é falado sobre a quarta parede, que é como se o público não estivesse aqui, né? E o palhaço, a palhaça vai jogar diretamente com o público para criar essa conexão. Que se você tiver com a escuta bem aberta, a conexão vai se dar ainda maior. E a última coisa que eu vou falar para vocês é da importância da entrada, do que você vai fazer ao afetar o público e da saída. E você que está assistindo essa oficina aqui em vídeo, faz, por favor, todos esses passos. Ou pelo menos um desses, as partes que você quiser, e crie seu palhaço, sua palhaça. E se você já tiver um palhaço, uma palhaça, experimente, aprimore, desenvolva, continue em transformação. E manda pra gente nos links que estão aqui, ó, na legenda desse vídeo. E vem, palhacei!